Olá, povo de Deus, quinta-feira da segunda semana da Quaresma, 17 de março de 2022. A nossa reflexão de hoje é a partir de Jeremias 17, de 5 a 10 e Lucas 16, 19 a 31. Isto diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor. Como os cardos no deserto, ele não vê chegar a floração, prefere vegetar na secura do ermo, em região salobra e desabitada. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas que estende as raízes em busca de umidade. Por isso não teme a chegada do calor. Sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. Em tudo é enganador o coração, e isto é incurável. Quem poderá conhecê-lo? Eu sou o Senhor que perscruto o coração e provo os sentimentos, que dou a cada qual conforme o seu proceder e conforme o fruto de suas obras. Já tratamos deste texto há pouco tempo. Explicávamos que a maldição de Jeremias tinha endereço certo, ou seja, ele estava condenando as alianças de Israel com o Egito na peleja entre Egito e Babilônia. Jeremias entendia que a Babilônia tinha sido escolhida por Deus para dar uma lição dura em Israel, que se afastara dos compromissos da aliança com Javé. Portanto, de nada adiantava se coligar com o Egito. Neste sentido, maldito é o rei e o país que confiam em outro rei e outro país. De fato, o que Jeremias anunciava aconteceu. A Babilônia tomou conta de Jerusalém e levou seu povo ao cativeiro. E ainda no texto de hoje, Jeremias apresenta duas sentenças sapienciais. Servindo-se da contraposição, aponta claramente onde está para o homem a maldição cujo resultado é a morte, e onde está a bênção cujo resultado é a vida. O ímpio é aquele que, ainda antes de praticar o mal, apenas confia no que é humano e se afasta interiormente do Senhor. O resultado só pode ser a prática do mal. Aquilo em que o homem põe a sua confiança é como terreno, donde uma árvore retira o alimento. Por isso, o ímpio é comparado a um cardo do deserto que não pode dar fruto nem durar muito. O homem piedoso também se caracteriza, em primeiro lugar, pela sua atitude de confiança diante de Deus. Por isso é comparado a uma árvore plantada junto de um rio. Não irá morrer de sede, nem será estéril. Na segunda sentença, o profeta insiste na importância do coração, centro das decisões e da afetividade da pessoa humana. Só Deus experimenta e avalia com justiça os comportamentos e os frutos de cada ser humano, porque só Ele conhece de verdade o coração das pessoas e o pode curar. Lucas 16, 19 e 31. Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. Além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão,
tem piedade de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. É bastante recomendável lermos o capítulo 16 todo de Lucas, pois aí vemos o tema do apego à riqueza bem desenvolvido. A primeira parábola do capítulo trata do administrador infiel e uma série de pequenas perícopes: o bom emprego do dinheiro, contra os fariseus, amigos do dinheiro, assalto ao reino. E depois disso vem a parábola sobre rico e Lázaro. Nossa parábola de hoje propõe uma comparação entre o momento da vida presente e a nossa condição à luz da vida eterna. É bem contundente para nos dizer como devemos tratar a riqueza nesta vida, se queremos participar das alegrias da vida junto de Deus. Relativizar os bens da terra e orientá-los para o socorro dos pobres são 2 atitudes fundamentais. Não é a primeira vez que aparece o tema da inversão tão forte. No Cântico do Magnífica, quando Maria diz que Deus derrubará do trono os poderosos e elevará os humildes, saciará de bens famintos e despedirá os ricos sem nada, já tem então esse contexto da inversão. O texto de hoje deixa entrever que na vida eterna a sorte pode inverter-se. O rico não é descrito com julgamentos morais depreciativos. Disse apenas que gostava de promover banquetes. O grande problema é que seus banquetes não o deixavam ver a fome que graçava fora da sua casa. O seu círculo de amizade não lhe permitia desenvolver a sensibilidade para com as carências dos outros, dos irmãos. Bem, não nos esqueçamos de que se trata de uma parábola, onde temos até indicações sobre como é a vida eterna. Jesus levanta um pouco o véu do tempo para nos fazer entrever o banquete eterno anunciado pelos profetas. Lázaro é conduzido pelos anjos a um lugar de honra nesse banquete, enquanto o rico é sepultado. Do lugar dos tormentos, o rico vê Lázaro e atreve-se a pedir por meio dele um mínimo gesto de conforto. Mas as opções desta vida tornam definitivo e imutável a condição eterna. Nem o milagre da ressurreição de um morto, diz Jesus, aludindo a si mesmo, podem sacudir um coração endurecido que se recusa a escutar o que o Senhor permanentemente ensina por meio da vida, por meio das Escrituras. Ora, o que ficava evidente é a condenação do rico por sua indiferença. Hoje é um pecado que salta aos olhos de todos nós.
No nosso país, a concentração de renda é algo assustador. E a classe rica, terrivelmente rica, não se importa se com a sua acumulação aumenta o número de famintos e desabrigados. É claro que a parábola nos ajuda a perceber que a insensibilidade e a indiferença são sentimentos e atitudes condenadas por Jesus, que sempre, diante das ovelhas perdidas sem pastor, sentia compaixão e as socorria. Estamos numa situação em que os pobres e famintos aumentam a cada dia. Podemos, diante disso, nos perguntar: o que estamos fazendo para mitigar os sofrimentos de nossos irmãos de forma imediata e de maneira mais política também, na busca de soluções? Um beijo no seu coração.